Neymar é o maior jogador da história do futebol brasileiro depois de Pelé. Essa frase é uma afirmação do jornalista Rodolfo Rodrigues, colunista do UOL, e que por anos trabalhou na revista Placar. Inclusive, em 2012, Neymar recebeu o prêmio Hors Concours na Bola de Prata com apenas 20 anos de idade. Honraria esta que apenas Pelé, na história do futebol brasileiro, recebeu. Mas já com 31 anos, depois de ter vencido 3 Copas do Mundo, 2 Libertadores, 2 Copas Intercontinentais, 5 Campeonatos Brasileiros e muitos outros títulos. Na época, o prêmio para atacante do Santos causou muita polêmica, porque receber esse prêmio é uma afirmação que tal jogador é tão acima dos outros que em todas as disputas de premiação ninguém o venceria. Em 2019, na mesma revista Placar, numa matéria sobre os 10 anos de carreira do Neymar, onde Rodolfo era o editor, cravava que Neymar era o maior depois do rei do futebol. Enfim, hoje Rodolfo ratificou sua opinião sobre Neymar ser o maior pós-Pelé. O texto saiu após Neymar marcar seu gol de número 67 pela seleção brasileira, ficando a apenas 10 gols de Pelé, maior artilheiro da história do Brasil. Contando jogos do Brasil contra clubes como Inter de Milão, Barcelona e etc., que aconteciam antigamente, Pelé chegou à marca de 95, 77 destes apenas contra seleções. Claro, em breve Neymar será o maior artilheiro da seleção brasileira, e tudo caminha para que isso aconteça, pois Neymar tem apenas 29 anos e pelo menos mais 3 ou 4 anos de seleção pela frente, eliminatórias para disputar, Copa América acontecendo nesse momento e uma Copa do Mundo a caminho. Neymar terá jogos para alcançar tal feito, recorde que pertence ao rei desde os anos 60. Neymar tem 67 gols e 46 assistências pelo Brasil em 106 partidas, com uma participação de 113 gols diretamente. Rodolfo ainda conta a favor de Neymar ter vencido a medalha de ouro, que sim, foi uma obsessão do futebol brasileiro por muito tempo, e que grandes craques como Romário, Ronaldo e Rivaldo não conseguiram conquistar. Neymar também conquistou uma Copa das Confederações sendo protagonista da seleção e está caminhando para disputar sua 3ª Copa do Mundo, que poderia ser a 4ª, se Dunga, em 2010, não tivesse sido tão teimoso. Rodolfo também defende que o tempo em que Neymar é o principal jogador do país também se leva em consideração. Neymar é, há 10 anos, o principal jogador da seleção brasileira, e tal reinado só foi obtido por Pelé. Depois do rei, Rivelino, Zico, Romário, Ronaldo e Ronaldinho já tiveram esse posto, e que nenhum deles manteve uma média tão alta de desempenho quanto Neymar durante os anos. E além disso, no desempenho por clubes, Neymar é superior aos craques citados, tendo conquistado títulos por clubes mais vezes do que eles, seja por Santos, Barcelona ou Paris Saint-Germain. E aí vai o meu tostão de opinião sobre o assunto. Sim, Neymar é um jogador gigantesco. Isso é um fato. Um craque, e por muitos anos foi, ou ainda é considerado estrela solitária da seleção brasileira. Não que hoje não existam grandes jogadores, mas nenhum deles conseguiu exercer o mesmo protagonismo que Neymar tem. E isso pode ser considerado ruim. Por exemplo, depois de Pelé, tivemos a liderança de Rivelino, mas Riva dividiu o protagonismo com Jairzinho, antes de passar o bastão para Zico, que tinha ao seu lado Sócrates, Careca, Éder Aleixo e outros. Quando o assunto é Romário, lembramos rapidamente de Bebeto. Com Ronaldo, tivemos o próprio Romário e Rivaldo para assumir esse posto de liderança ao lado do craque. Ronaldinho também teve Ronaldo, Adriano, Kaká e Robinho, que mesmo não tendo o mesmo sucesso, tinha uma equipe mais estrelada ao seu lado. Neymar sofre com isso, justamente na divisão de protagonismo. Dito isso, Neymar não é o maior jogador pós-Pelé. Não que para ser gigante na história do futebol, o jogador precise vencer uma Copa do Mundo. Zico é gigantesco, sem ter vencido uma Copa do Mundo. Mas contra Zico, justamente por não ter conquistado o torneio, pesa-se contra ele. A mesma coisa vale para Neymar hoje em dia. Para o Brasil, que é o maior campeão da história da Copa do Mundo, vencer o torneio tem um peso enorme sim, e não pode ser descartado. Rodolfo defende que Neymar teve mais tempo hábil para ser o líder da seleção, que Romário e Ronaldo não tiveram, por exemplo. Mas Romário teve grandes hiatos em sua história com a camisa do Brasil, principalmente depois da Copa do Mundo de 1990. Romário voltou a vestir a camisa da seleção depois de mais de 2 anos, no último jogo do Brasil antes da Copa, convocado pela pressão popular. O baixinho disputou apenas 70 partidas pelo Brasil e marcou 55 gols. E quando Romário voltou, o Brasil precisava vencer o Uruguai, e venceu, com 2 gols de Romário. Ronaldo é outro que teve atos, mas já por problemas físicos, não por falta de ser chamado.
Enquanto esteve disponível, Ronaldo era convocado sempre. O fenômeno entrou em campo pelo Brasil 98 vezes e marcou 62 gols. Romário foi o grande protagonista do Brasil no Tetra em 1994, que Ronaldo, inclusive, já sentava no banco com apenas 17 anos. Ronaldo foi protagonista do Penta em 2002, sendo o craque da Copa, ao lado de Rivaldo. Ronaldinho não conseguiu conduzir o Brasil ao Hexa, quando era o melhor do mundo em 2006, e justamente por isso, pesa contra o bruxo na hora de colocá-lo como um dos maiores da história do Brasil. Mesmo ele sendo titular em 2002, não era protagonista como Rivaldo e Ronaldo. Em 2010, tínhamos Kaká e Robinho como os principais jogadores, e a partir do fim daquela Copa, Neymar passou a ser o principal jogador da seleção brasileira. Mas não ter vencido a Copa do Mundo, mesmo com ótimos números, coloca Neymar abaixo de Romário e Ronaldo principalmente. Conta a favor de Neymar, justamente essa solidão, entre aspas, e é o que pesa contra Ronaldinho e Zico. Neymar, claro, pode vir a se tornar o maior jogador do Brasil pós-Pelé, sim, pois ele tem pelo menos mais uma Copa do Mundo para disputar em breve. Talvez mais duas, se as condições físicas e técnicas dele aos 34 anos permitirem isso. Mas hoje em dia, não. Ser gigantesco não são apenas números. Muita coisa envolve a idolatria dos torcedores. E no imaginário do torcedor, Romário e Ronaldo são maiores depois do rei. Justamente porque em Copas do Mundo, que tem o maior peso ao vestir a camisa da seleção brasileira, os dois levaram o Brasil ao título. Ter ótimos números pode fazer Neymar ser o maior artilheiro da seleção brasileira, como vai acabar acontecendo. Mas para ser o maior jogador depois de Pelé, o menino Neymar precisa sim vencer uma Copa pelo menos, para coroar sua geração e sua própria carreira. Como disse no começo, Neymar já é um jogador gigante da história do futebol brasileiro, e isso não vai mudar. Mas ainda está a alguns passos atrás de Romário e Ronaldo, até de Rivaldo e Ronaldinho, para ser o maior da nossa rica história depois de Pelé. Mas hoje em dia, nessa seleção, só ele pode conseguir tal feito, mas, torcedores, calma. Os números são muito importantes, mas na matemática da grandeza, Neymar precisa sair do zero para um título de Copa do Mundo no currículo. Diz aí sua opinião nos comentários. Você concorda com o Rodolfo Rodrigues ou concorda com Edu Futirinhas, o conhecido e admirável puta gato brasileiro? Faz o cucocô, curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos e nos grupos de WhatsApp. Se inscreve no canal Futirinhas e nos vemos num próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!